E aí pessoal, chegando com mais resenha de HQ, Daniel aqui falando, já pedindo para você no começo aquele like esperto, não deixa para o final senão você esquece. Também vou pedir que caso não seja inscrito ou inscrita no canal, por favor, faça isso agora. E não esqueça de ativar o sininho para notificação a cada novo vídeo. Hoje eu tenho do Comic Zone, Peter Punk, do artista espanhol conhecido como Max. Um recorte muito interessante e representativo dos quadrinhos espanhóis, porque faz parte do movimento conhecido como Movida Espanhola, que começa no final da ditadura franquista e se estende por toda a década de 80. Nesse sentido, é óbvio, né, que nós temos uma obra que vai enfiar o pé na porta, né, vai aproveitar toda a liberdade, né, recém-restaurada nas artes para dar seu recado, inclusive sobre um retrato da juventude, né, trazer um tipo de, através de uma alegoria que parece muito brincalhona, e de fato é, mas tem bastante conteúdo aqui pensando no contexto, tá? E obviamente Peter Punk tem a ver com o Peter Pan de J.M. Barrie, só que, claro que essa corruptela ela vai trabalhar substituindo os elementos principais, né, os núcleos principais de Peter Pan por tribos juvenis, né? Que é algo assim muito característico também da década de 80, no caso. E de cara, é preciso comentar que se você sentir falta de algum paratexto aqui falando, né, sobre esse movimento contracultural espanhol, falando sobre tribos juvenis e tal, que é para dar uma espécie de estofo para os leitores, e até uma biografia do artista, no caso, que aqui também não tem. É bom ter em mente que muitas vezes os licenciadores eles não permitem a inclusão desse tipo de material em álbuns licenciados para outros países. Então eu acredito que tenha sido isso que aconteceu aqui, porque normalmente os álbuns do Comic Zone eles sempre vêm, né, com algum paratexto legal e tal. Aqui não veio. Pode parecer que faz falta, mas entendam, tá, que muitas vezes vocês não encontram isso em determinadas edições, que é porque não foi permitido publicar assim. E não será impedimento também, é claro, qualquer pesquisinha básica na internet você já consegue se inteirar direitinho disso, dependendo da sua idade também, no caso, né? Porque muita gente mais velha vai pegar esse álbum aqui e vai lembrar da saudosa revista Animal, que tinha uma pegada assim, claro, né, por estar localizada nos anos 80 também, tinha essa pegada, né, de trazer esses materiais do underground, esses materiais mais libertários, mais pé na porta mesmo, né? E Peter Punk é exatamente isso. E falando no Animal, o Max, em pelo menos uma ocasião, né, que eu sei, não sei se apareceu em outras também, mas pelo menos uma ocasião, ele deu as caras na Animal em uma história também bem interessante, no caso, ambientada no mundo da aristocracia russa pré-revolução, com esse traço muito legal de linha clara. E vamos lá, Peter Punk tem esse espírito, né, da revista Animal, porque pega os personagens, né, esses personagens, né, criados para substituir os elementos principais de Peter Pan. O Peter Punk e os Garotos Perdidos, obviamente, são punks. Os piratas são rockers, ou rockabillys, como queiram chamar. As sereias são ninfomaníacas e tal, dominadoras, e assim segue, tá? E toda essa alegoria, ela é justamente para trazer, né, brincar com essas características, né, de cada grupo juvenil e tal. Claro que completamente em consonância com aquilo que estava acontecendo na Espanha naquele momento. E é uma história assim super divertida, mesmo que você queira ficar somente na parte superficial da coisa, né? É claro que o contexto, saber do contexto, né, imaginar o contexto em que isso foi publicado ajuda bastante.
mas mesmo assim ela é muitíssimo divertida e, claro que, por conta também do talento gráfico do Max. Eu acho um trabalho muito bacana, eu gosto muito da expressividade desses personagens e tal. E a história, ela viaja bastante assim nas ideias, né? Ela traz aí o conflito geracional, ela traz os conflitos entre os próprios grupos de jovens, e tudo isso também trazendo outros elementos, né, característicos da década de 80, né? Conforme vocês percebem depois, né, vai envolver até vampiro, lobisomem e tal. Tanto que a segunda história, que é uma continuação da primeira, se chama Licantropunk. Depois vai chegar em o Punk Dinista, que é... Claro, tem outras conotações políticas mais diretas. E no final, uma belíssima galeria de imagens aqui. Um final que traz aí o seu grau de reflexão, tá? Porque isso aqui não é somente, claro que não poderia ser somente um desfile de nudez, sexo e violência estilizada dentro de um desenho mais cartunesco e tal. Claro que tem mais conteúdo. E é preciso, sim, a gente imergir, né, pensar no conteúdo, pensar nesse momento dos quadrinhos, que ainda vale a pena conhecer, obviamente, não é um negócio datado de uma forma pejorativa. É bom que a gente conheça esses elementos em torno, justamente para aproveitar o álbum no seu máximo. E, obviamente, né, um trabalho que influencia muita gente até hoje, tenho certeza. Adoro esse traço aqui, com esse traço marcado que o Max tem. E óbvio que a editora mantém aí sua excelência gráfica. A capa aqui tem a reservinha de verniz aqui no título, aqui no personagem na contracapa e tal. Essa lombadinha curvada, encadernação ótima, impressão idem, né? Parte gráfica, a gente nunca tem nada de errado para apontar nos trabalhos do Comic Zone. Aqui mantém essa excelência. Então fica aí a recomendação, Peter Punk, excelente recorte dos quadrinhos underground espanhóis. E se você gostou do que eu falei, link para compra aí na descrição, tá? Compra aí com a gente para dar uma força. Fora isso, os mesmos recadinhos do começo. Dá um like, por favor, se não fez ainda. Se inscreve no canal, por favor. Também não se esqueça de ativar o sininho para notificação a cada novo vídeo. O Formiga Elétrica também tem uma campanha de financiamento coletivo e recorrente no Apoia-se. Está aparecendo aí na tela. Tem um programa de recompensas para apoiadores que é muito legal. Dá uma conferida lá e é isso. Boa leitura.